pros íntimos, que são vocês, é claro. Nosso Sauna Seca tá no ar de novo, dessa vez trazendo um convidado ilustríssimo, um influencer, Ricardo Silvestre, CEO e fundador da Black Influence, que tá aí movimentando esse mercado aí, garotinho. Tá voando, hein, Ricardo? Obrigado, viu, cara, pela presença aí. É bom que a gente vai trazendo essa galera que tá dando certo, pra ver se a gente pega um pouquinho do... Vim trazer umas dicas, né? Pega um pouquinho do mel. A gente vai pegando um pouquinho do mel, né? É isso aí, isso aí. A gente vê isso. É isso, galera. Valeu pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Boa, massa. Andrezão? Olha, primeiro eu queria agradecer ao O2 Filmes, né? Sempre. Como sempre. Fernando Meirelles, mais uma vez, virando ano com a gente aqui. Fez questão de, mais uma vez, dirigir o nosso Sauna Seca. Então, Fernando, obrigado. Prazer ter você aqui. Boa. Isso aí, vamos falar. Bora, Ricardo? Tá Bora, pronto? vamos começar. Conta um pouquinho, cara, da tua trajetória, então, pra gente, cara, pra quem não te conhece, que é difícil, né, não te conhecer mais. Que responsabilidade. O nome ali, o nome aparece É isso aí. 65 mil menções, às vezes, caralho. Cara, Espero que sejam positivas, O né? menino cresceu. 30 under 30. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Bom, eu sou o Ricardo, tenho 25 anos. E desses 25 eu tenho pelo menos 10 anos de experiência em comunicação. Assim. Que massa. Comecei a trabalhar com 14 como aprendiz. Lá no Metro... Pode falar nomes? Pode. Lá no Metro News, que era um jornal muito conhecido de grande circulação em São Paulo. Acho que era o jornal com uma das maiores circulações que tinha em São Paulo. E eu comecei como aprendiz administrativo. E foi onde eu comecei a ter contato com a comunicação, com o comercial, enfim. E foi onde eu fui picado pelo bichinho ali da publicidade. Não sei se feliz ou infelizmente. Felizmente. E onde tudo começou, exatamente. Super felizmente. E aí, a partir disso, continuei trabalhando, assim. Saía de um lugar e entrava no outro, sempre pensando numa evolução. E aí, ainda quando eu era aprendiz, logo depois eu fui promovido, acho que umas 2 vezes, até virar assistente financeiro. Então, no jornal eu tinha contato com agências de publicidade. E aí, eu fiquei naquela curiosidade para entender o que essa galera louca fazia. E foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre e me interessei também pelo ofício e decidi estudar publicidade. Daí, logo em seguida, eu consegui uma bolsa de estudo pelo ProUni, uma bolsa que eu sempre faço questão de falar, porque se não fosse isso, não teria estudado e, consequentemente, não estaria aqui. E muito se critica, né? Muita gente muito se critica, mas talvez sem conhecimento de causa. Né? Exato, exatamente. É de um lugar que não é parte daquela realidade, né? Boa. Então, é só a prova de que isso Principalmente na funciona. comunicação, né? Exatamente, que é uma bolha ali muito específica, né? Elitizado pra cacete. Exatamente. E aí, sem essa bolsa, eu não conseguiria ter estudado, enfim. E aí as coisas foram acontecendo a partir disso. No segundo semestre da faculdade, eu ganhei um intercâmbio por conta do meu desempenho acadêmico. Que massa. Tem que dar uma causada nos lugares, eu fiz a FMU. Olha. Que era uma faculdade super popular, Sim. zero elitizada, né? Coisas que a publicidade adora, enfim. E aí fiz um intercâmbio de um mês numa faculdade dos Estados Unidos. Foi a melhor experiência da minha vida. Foi um super desafio também, porque eles custearam a minha estadia lá, alimentação e essas coisas, mas eu precisava pagar passagem e documento. E era uma coisa nova, né? Eu não imaginei que eu fosse ter essa experiência tão cedo. E aí, enfim, foi um super desafio conseguir embarcar, fiz vaquinha pra conseguir juntar essa grana pra fazer esse sonho acontecer. E aí fiz o intercâmbio, foi a melhor experiência da vida, assim, conheci muitas pessoas, conheci um pouco da realidade que eu não tinha, e culturalmente falando também, né? Claro. Dá uma enriquecida de um outro modo. E aí, assim que eu voltei pro Brasil, eu fui contratado para trabalhar numa das maiores agências do Brasil, na época, principalmente, e que era o meu sonho. Eu fui contratado como estagiário. E eu só fui contratado também por conta do intercâmbio, né? Então são coisas que meio que não fazem sentido. Se eu não tivesse o intercâmbio, eu não sei se eu teria entrado em agência. É mesmo? Não sei se... Porque acaba sendo algo que a galera valoriza muito, né? Sim. E quem é que faz intercâmbio no Brasil? São pessoas que têm uma condição socioeconômica melhor e que não era o meu caso definitivamente, nunca foi. Então acho que as coisas começaram a caminhar muito melhores por conta disso. E aí depois que eu entrei na primeira agência, continuei em agência por mais uns 5 anos também. Passei por pelo menos 5 agências grandes e importantes. Eu acho engraçado, né? O mercado publicitário, como a galera roda, né, cara? Roda. Sim, é tudo muito dinâmico, muito rápido. Todo mundo se conhece, é bem interessante. Por um lado interessante, por outro não tanto, porque é um mercado feito de amigos, né? Todo mundo leva um amigo da faculdade, o filho do amigo de não sei onde, e o mercado parece que é uma sala de aula feita com amigos. Isso não é muito interessante, né? Porque acaba tirando oportunidade de outras pessoas, enfim. Eu acho que pede cultura também, né? Acho que a gente vai entrar no teu negócio, que imagino eu que
tenha que ter um DNA muito forte, você não consegue construir DNA se tem pessoas rodando na empresa toda hora, eu acho, né? Mas a gente fala mais pra frente também disso. Sim. E o mesmo perfil de pessoas não funciona também, né? Também. Não funciona. Porque a gente sempre ouve as mesmas histórias contadas pelas mesmas pessoas. Daí não faz sentido. E aí, desde que eu comecei a entrar em agência, eu comecei a entender um pouco melhor do universo. E aí, nessa minha primeira experiência, por exemplo, eu fui demitido quando eu era estagiário. Foi um choque, assim, porque é uma coisa que você não espera, né? Você é estagiário, você tá ali pra aprender, enfim. E foram várias as justificativas. Nessa época eu morava em Guarulhos e muito difícil acesso, assim. Eu perdia umas quase 6 horas por dia só de transporte, entre ida e vinda. E tinha faculdade, tinha trabalho. E saía quase de madrugada de casa e chegava de madrugada em casa. Às vezes perdia o último ônibus, era um caos, assim. Então foi um desafio muito grande concluir a faculdade, por exemplo. Mas foi uma coisa que eu consegui com sucesso. E aí eu fui demitido desse primeiro estágio com a justificativa de que eu me atrasava. Então as pessoas meio que não entendiam muito a minha realidade, porque todo mundo tinha carro e não era o meu caso. E até porque, né, a agência... Isso que eu ia falar agora. O pessoal Isso que eu ia atrasa, falar agora, cara. o pessoal nunca atrasa no tudo bem mercado. tranquilo. Tudo na hora, cara. Exato, todo mundo às 8 da manhã lá. Brincadeira. Que argumento furado. Eu não sei se dona você tá ouvindo, agência, mas foi furado esse argumento de Tá RH. ouvindo, você Que tá desculpinha, puta né? Foi uma merda. super Porra. desculpa. Tá de brincadeira. É esse o ponto, exatamente. E o outro argumento é que eu parecia ter dislexia. Assim, sem o menor, não faz o menor sentido. Esse foi o argumento da RH. Tá atrasado e tem dislexia. Foi o argumento da minha diretora, inclusive. Belo. Exatamente. E aí eu entendi que era uma coisa que não fazia o menor sentido e que eu não devia estar ali por alguma questão. E o outro ponto é que eu não tinha perfil de publicitário, que eu precisava repensar a minha profissão. Caralho. A sua vestimenta, imagina essa, né? Exatamente. Sua roupa não é de Tá publicidade. muito descolado, meu. Põe um terninho. Imagina. Caralho. Uma análise, né? Não, mas foi praticamente isso. Praticamente isso. E foi uma coisa que me traumatizou muito. Porque era a empresa dos meus sonhos, onde eu lutei muito pra estar. Tinha toda a dificuldade da faculdade, todas as conquistas ali. E aí você ser demitido como estagiário é um rolê muito, muito humilhante também, que não faz o menor sentido. Exato. E aí isso me deixou muito mal. E eu quis repensar na minha profissão, né? Mas daí você ia dar o braço a torcer pra exatamente, diretora, não, imagina. No final, vamos pedir um recadinho seu pra tua diretora. Não, tô brincando. Mas... não. Oi, querida. Olha aqui. Onde Sabe a estamos? capa da Ford? Tipo isso. Mas enfim, a partir disso eu comecei a pensar muito sobre o mercado. E obviamente eu não desisti. Cá estou eu, não é mesmo? E fazendo essas análises sempre. Eu me tornei uma pessoa muito analítica nesse sentido. Pra entender os comportamentos das pessoas, onde eu estava, enfim. E aí, saindo de lá, eu trabalhei em outras 4 agências e todas elas tinham coisas muito em comum. Eu sempre fui um dos únicos profissionais pretos, eu sempre fui uma das únicas pessoas pretas. E isso sempre foi muito difícil. Porque quando você não tem uma referência ali, quando você olha pra cima e não vê ninguém parecido com você, você percebe que você tá sozinho. Aí você fala, não vou chegar nunca. Puta que pariu. Exatamente, nunca vou ser promovido, como eu nunca fui promovido. Nunca ganhei R$1 de aumento, mesmo quando eu precisei, mesmo quando eu pedi, porque não era interessante. Isso vai minando, né, cara? Autoestima, o cara fala, caralho, mais uma desse igual. Mais uma igual. Exatamente. Caralho, mais uma igual. Outra igual. Não é possível. Exatamente, é tudo idêntico. E é por isso que a gente fala sobre a importância da diversidade o tempo todo, né? De ter pessoas diferentes nesses ambientes, de faculdades diferentes, porque senão a gente sempre cai no mesmo lugar e no mesmo problema. Sempre isso vai ficar se repetindo. Enfim. E aí eu entendi que elas tinham coisas em comum, que era a falta de diversidade. E é muito difícil você se manter enquanto profissional nesses lugares. Até que na minha última experiência, eu tive um burnout, que é uma síndrome de esgotamento profissional, que inclusive esse ano, agora em 2022, é tratada como doença de trabalho, com razão, é uma evolução importante. E o meu burnout ele não foi por excesso de trabalho, mas por viver em um ambiente tóxico para mim. E aí, nesse lugar, as pessoas não falavam comigo, não me davam bom dia, não me chamavam para almoçar, questionavam o meu trabalho. Eu sempre fui muito proativo. Então, eu criava planilhas diferentes, eu era mídia, e é um desafio ser criativo sendo mídia. Porque é uma coisa muito quadradinha ali, né? Trabalhar com números e grana, enfim. Planilha, né? Exato. E eu sempre quis sair do óbvio. Então, eu sempre fui muito proativo, só que essa proatividade nunca foi bem-vinda. Tipo, nunca reaproveitaram alguma coisa que eu fiz, sempre criticaram o meu trabalho. E não cabiam críticas, assim, no meu ponto de vista. Não tinha por que criticarem nada. Até que eu entendi que eu era o problema, né? Tipo,
se eu estou no lugar e as pessoas não falam comigo sem eu ter feito nada, eu sou o problema de algum modo. E aí isso começou a pesar muito no dia a dia, eu não conseguia mais vir trabalhar, eu comecei a ter pensamentos suicidas, porque não tinha outra opção. Cara, que Eu loucura, ia fazer o velho. quê, né? E aí, enfim, sempre foi uma experiência muito difícil que eu não conseguia falar por muito tempo. Falar, como eu tô falando agora, que é uma coisa inédita, assim, faz muito tempo que... Eu fiquei por muito tempo sem conseguir falar disso. E aí, enfim, fiz o tratamento médico, e aí melhorei um pouco. O RH super me incentivou a voltar, porque as coisas tinham mudado, e veja bem, não é nada disso, está tudo bem. E aí, no meu primeiro dia de retorno, tipo, eu cheguei, dei bom dia e ninguém respondeu. Tipo, mas meu bem, você não disse que tinha mudado aqui o ambiente? E aí não fizeram nada pra me ajudar, não me mudaram de time. Uma das maiores agências do Brasil não tinha um time que podia me acolher, não tinha uma outra possibilidade, até que eu fui obrigado a pedir demissão. Assim. Eu precisei dar um jeito nisso e não tinha outra forma a não ser pedir demissão. E não é que eu ia pedir demissão pra passar o mês no exterior descansando, porque eu tinha aluguel pra pagar, Claro. eu tinha que ajudar minha família, assim. Eu pedi demissão sem poder, porque eu não aguentava mais. Não sei o que teria acontecido se eu estivesse lá ainda. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer de um outro modo. Quando eu entendi que eu precisava ressignificar o meu trabalho ou simplesmente mudar de profissão, que não era uma opção. E foi quando, dentro desse período de muita dificuldade, que foi o momento mais difícil da minha vida, ali, da minha carreira, que eu fui muito colocado à prova de diversas formas, eu entendi que eu precisava mudar mesmo. E foi quando eu vi essa oportunidade de ajudar esse mesmo mercado que me fez tão mal, Que legal, e velho. também de me ajudar, de me reerguer, de me valorizar enquanto profissional. E acho que todas essas conquistas que eu tenho agora nunca teriam acontecido se eu fosse empregado antes. Sem dúvida. Nunca É. teriam me valorizado, nunca teriam me promovido. E aí eu fico pensando, acho que eu não seria tipo um gerente hoje, sabe? Porque não rola promoção. E aí o questionamento que a gente faz é por quê? A resposta a gente tem, né? Porque o mercado não é feito para pessoas pretas. O que a gente faz é uma tentativa de estar ali, de furar essa bolha e lutando todos os dias contra isso. Mas o resumo é que o mercado não é feito pra gente. Que loucura, velho. Caralho. E aí você foi. Aí você deu. Enfim, teve essas 5 experiências aí não tão agradáveis, vamos dizer assim. Talvez esse seja um bom adjetivo, pra não falar outras coisas. E aí você, cara, se viu ali solto. O que eu faço? Preciso ajudar minha família, os boletos não param de chegar, preciso pagar minha casa. Ah, mas peraí, tem até um negócio antes, né? Fale. A gente fala de... Não antes, mas... Cara, se já é difícil você ser valorizado numa empresa e tal, cara, empreender... Empreender, Então, cara. assim, se o mercado já não é... Como o Ricardo tá falando, já não é aceito, já não aceita pessoas pretas e tudo mais como funcionário, imagina pra você começar uma Fornecedor empresa aí. e falar, ó, agora... Exato. Agora me contrata aí. Antes você tinha que me pagar, sei lá, um salário mínimo, agora você tem que me pagar 300 pau pelo meu planejamento aqui de não sei o quê. Velho. É esse o ponto. Porque você precisa quebrar de novo mais uma barreira gigantesca, Então, esse é o ponto, velho. cara. É esse o ponto, exatamente. E acho que o maior desafio de ter começado o negócio é esse. Tinha zero experiência com empreendedorismo, minha família nunca foi empreendedora, nenhum amigo, e eu precisei me jogar nisso porque não tinha outra opção. E aprender ali no dia a dia. E sem chance de errar, porque não dá pra errar. É, cara. Porque pessoas pretas não podem errar inicialmente, e pessoas pretas nessa posição, tendo que sobreviver, tendo que empreender, não podem São errar várias camadas, também. né? O empreendedor não pode errar, É, o empreendedor exatamente. preto não pode errar, o empreendedor preto... Exatamente. É foda, cara. velho. E aí começar isso tudo meio que sozinho e do nada, sem entender o que você tá fazendo, é um desafio muito grande. Cara, mas o pensamento teu é louvável e grandioso, assim. Porque você falou, cara, um mercado que me maltratou tanto, eu vou ajudar esses caras. E aí você partiu pra Black Fluence, assim. Exatamente. A Black surgiu a partir dessa necessidade pessoal que eu tive, pessoal e profissional. Foi quando eu entendi que, de fato, o mercado precisava de ajuda. Porque eu vi o mercado do lado de dentro, eu estava lá dentro e eu sei como as coisas funcionam. E uma oportunidade também de buscar representatividade, que naturalmente não existe, porque a publicidade é feita pelas mesmas pessoas, e de valorizar influenciadores pretos, que são pessoas como eu, de alguma forma, que eu sei que não são valorizadas. Então acho que eu peguei tudo isso e decidi mesmo começar a colocar esse projeto em prática. Então a Black Influence é uma agência de publicidade que ela aloca personagens que tenham representatividade em campanhas. Em um tweet é isso. É isso, é uma agência de influenciadores. Focada em influenciadores pretos, com o objetivo de ajudar marcas nos seus processos de comunicação.
Foda. É isso, para que eles comunicam de maneira correta, principalmente com a comunidade negra. Cara, imagina o quanto de coisa que você deve receber, que você deve falar, não é possível, cara. Não, são Das marcas, das agências e das marcas. Do cliente, independente se é agência ou marca, vai virar e falar assim, preciso de uma pessoa preta pra falar aqui, sei lá, e fala uma groselha gigantesca, você deve ficar olhando e falando, Mas é uma oportunidade, preciso ajudar esse exatamente. Mas cara, deve ser um negócio muito bizarro, assim, você fala, caralho, assim, que assim, é outra coisa, tal, mas assim, a gente tem um histórico de trabalhar com esporte e tal. E do esporte eu já ouvi, assim, por não hábito, né? Sim. Mas eu queria, sei lá, colocar um carro no meio do campo e os caras fez o gol, entra o carro, os caras comemoram. Cara, já ouvi coisa nesse nível. Sim. Vai dar trabalho. Imagina quando você transfere isso para um negócio muito mais importante que o esporte, mais sensível que o esporte, que você deve ouvir, cara. Você fala, não, é bizarro mesmo. Só que hoje o jogo virou de um modo que eu posso corrigir essas pessoas. Legal. Porque se eu não corrigir, não funciona. Então é muito sobre pegar na mão do cliente ali, que às vezes é um cliente gigante, importante, e falar, então, o cliente está errado. Você precisa mudar o seu pensamento para que as coisas caminhem de um outro modo. Sim. Então acho que é muito da nossa função também, da minha função no dia a dia, que é cobrar essas mudanças e corrigir o que tiver errado de algum modo. Né? O que é uma demanda muito grande também, uma super responsabilidade. Mas que loucura, né, cara? Fico pensando em tudo isso, todo esse resumo da trajetória inicial, assim, cara, dá meio um branqueamento aqui, uma loucurinha, meu. Que porra é essa? Que Faniquito. Que eu falo? Faniquito, cara. Que loucura isso. É bizarro. E aí, as marcas hoje, elas estão cada vez mais tentando entrar, talvez, não sei se é esse talvez a denominação correta, assim, mas talvez tentando entrar nessa pauta de diversidade. E como que a gente consegue, por exemplo, cara, distinguir, porque tem muito espertinho aí também, né? Muito. Nossa, só o que tem. Vamos levantar uma bandeira aqui, porque vamos aproveitar a onda. Greenwashing, blackwashing. E como que você consegue. Dá pra distinguir? Wash. E se você consegue distinguir, por exemplo, se ainda atua nesse lado teu de educador, vamos dizer assim, vou corrigir esse cara? Ou não, cara, boa, amigão, você tá completamente errado, oportunista pra cacete. Oportunista eu não vou ajudar, sabe? O espertão eu não vou ajudar. Sim. Na verdade, é um desafio sempre estar de olho em quem são essas pessoas e de alguma forma tentar ajudar também. Uhum. Né? E pegar essa oportunidade, porque a gente precisa de oportunidades, mas tentar transformar isso em coisas que durem mais tempo ali, sabe? Em coisas anuais e não só coisas pontuais. Acho que são vários desafios nesse sentido. De educar essas pessoas, que é importante também, porque é uma oportunidade, e também transformar isso em algo maior ainda. Sabe? Trazer mais pessoas, fazer isso se transformar em uma coisa ali a longo prazo, por exemplo. Cara, que loucura, velho. Tô embasbacado aqui pra não falar outra palavra, velho. Não tem muito... não tem muita explicação, na verdade, né? Que assim, até a gente fala não só sobre qualquer tipo de diversidade, seja socioeconômica, seja etária, que ela existe sim na publicidade, né? Existe um preconceito ali de vários âmbitos ali, mas não tem muita explicação, porque até se você parar parar pra pensar, isso a gente fala com bastante frequência, né? Pensar, tá, tudo bem, você pode ser uma pessoa escrota e não tá nem aí pra diversidade, não tá aí pra causa, você pode, pensa pelo negócio. Exatamente. Tá, vamos lá. A classe D, C, D, E não consome? Consome. O preto não consome? Consome. O gay não consome? Consome. Cara, então pensa pelo teu negócio, campeão. Já que você quer ser escroto, seja escroto, mas seja escroto querendo ganhar dinheiro. Então, cara, começa a fazer o negócio direito pra você criar identificação, pra você criar uma marca, pra você vender, cara. Pelo menos por isso, né? Sim. Não, e no fim é tudo sobre grana mesmo, né? Se você vender um produto e não falar com um determinado grupo, o grupo não vai comprar, não vai consumir e, consequentemente, você vai ganhar menos dinheiro. Então é um problema. Não é inteligente, né? Então, mas não é uma lógica. Que exigida tem um amigo nosso, né, o Rui Branquinho, que ele fala que o ser humano não deu certo. Então, assim, partindo desse princípio que o ser humano não deu certo, assim, né, esperar que as pessoas vão ter, ou todas as pessoas vão ter uma consciência ou uma responsabilidade mais apurada, eu acho que é utopia. Então, cara, infelizmente. Sim, eu falo aí, eu participo do conselho da Gerando Falcões, né? Uma parte do conselho de digital, eu participo lá com o Edu. E eu falo pro Edu, Edu, cara, eu desisti de grande parte do ser humano já, né? Então vamos fazer o seguinte, cara, não interessa como que o cara quer chegar perto da Gerando Falcões.
cara, aproveita desse asset que você tem, que as pessoas querem estar próximas, para trazer dinheiro para sua causa, porque é um cara que acredita. Então, se o cara quer doar 1 bilhão para estar do lado do Lema, só que ele não tem a causa na cabeça dele, ele só quer doar para estar do lado do Lema, pega a grana dele, velho. Você vai pegar e você vai aplicar esse dinheiro para pessoas que precisam. Com certeza. Ele, porra, é verdade. Eu falei, bicho, tem que ser, cara. A gente tem que entender mais do que entender. Tentar convencer as pessoas de que a causa é boa, você precisa entender a motivação do outro lado pra falar, qual que é a tua motivação? É a causa do caralho, melhor dos mundos, vem pra cá. É porque você quer estar do lado do Lema? Tá. É porque você quer sair na matéria? É porque você quer ter o nome no site? É porque não sei o quê. Cara, precisa entender e entregar a motivação dos caras, porque quem vai aplicar o benefício para as pessoas que precisam é você. Então Com você certeza. vai passar pelo filtro, vai transformar em algo bom e entregar. Perfeito. Se tá vindo algo ruim, entre aspas, de lá, ou algo sem propósito, você vai filtrar, cara. Com Eu certeza. acho que é esse um pouco, eu acho lindo o que vocês estão fazendo, porque é esse um pouco do trabalho, né? Beleza. A empresa, o CNPJ, ele tem um CPF ligado, né? Nunca existe um CNPJ sem um CPF. Então, se o CPF ele não condiz com a crença do CNPJ, vocês fazem esse filtro, essa tradução. Então, é o jeito, cara, porque não dá pra mudar a cabeça de todo mundo no final do dia, né? Com certeza. E essas agências que, obviamente não falo o nome aqui, nem precisamos, mas você voltou pra... Já teve trabalho com elas assim, não? Recentemente eu trabalhei com uma. E é um gostinho, sabe? Mas pessoas diferentes também. Pessoas diferentes, times diferentes, boa. sim. E aí, inclusive, rolou uma situação meio delicada, porque a gente estava trabalhando num job importante de consciência negra para um cliente muito importante, e eles deram vários vacilos, assim. E aí, a ponto de eu ter que mandar um e-mail puxando a orelha da galera, assim, tipo, queridos, vamos lá. Porque eu achei extremamente desrespeitoso de diversas formas, assim. Foram vários questionamentos que não cabiam também. Né? Então a gente, como agência preta, sabe o que está fazendo. Ainda mais sendo uma campanha de consciência negra. Né? E aí plugaram uma agência completamente sem qualquer responsabilidade pela pauta para cuidar do mesmo job. E essa agência veio nos questionar. Eles não estão no lugar de questionar nada. E aí então foi algo extremamente delicado, mas que mostra que de fato o jogo virou de algum modo. Né? A gente Sim. tem essa necessidade, esse poder de algum modo de questionar e de trazer isso à tona, de levar para o cliente que não está funcionando com essa outra agência, sabe? Porque senão as pessoas acham que é bagunça. E não é bagunça, não funciona assim. Mas ainda segue esse mercado meio branco, né? 100%, quase 99% 100%, branco, né? Então talvez, a gente fala muito, né, Pô, você pega um community manager ali, né? Se o cara, você vai falar de surf, se você não surfa, cara, talvez você não funcione. Pode até funcionar, mas talvez você não funcione, porque você não tem o linguajar, você não tem, né, aquele universo, você não vive aquilo. Sim. E pra isso é a mesma coisa, né? Então você pega 100%. vamos fazer uma campanha dessa, por exemplo, nesse exemplo. Você pega um roteirista branco, o cara pode até acertar, mas a chance de ele errar É muito maior. é muito maior, né, Sim. cara? Então vai continuar existindo isso enquanto não tiver essa equidade de fato, né? De seja lá qual for, mas essa equidade de fato, assim, né? Exato. E eu arrisco dizer que não vai mudar, assim. São coisas que não vão mudar. Como o racismo no mundo não vai acabar nunca. Porque é uma coisa intrínseca que vai passando de geração em geração. A pessoa que já está nascendo já nasce com vários comportamentos que são tóxicos e vai ensinando outras pessoas. Então é uma batalha meio perdida nesse sentido, mas o que não nos impede de tentar mudar de algum modo. Sem Que dúvida. continua sendo o objetivo. Mas como que você tem visto, por exemplo, essa mudança? Porque essa pauta na publicidade teve vários casos aí de gente que tentou se posicionar a favor, mas se posicionou errado. Sim, né? Mas deu uma escorregada. Deu uma escorregada, mas até justo. Cara, beleza, você tem esses dados históricos, que é o que você falou. Você cresce ouvindo coisas erradas. Né? Então os dados o ali, repertório o não tá repertório muito tá bom. errado. Sim. Mas como que você tem visto, por exemplo, essas mudanças assim? Então tem agências já contratando quadros, trazendo para o quadro de funcionários ali profissionais pretos de fato, né? Mas ainda assim é foda falar isso, mas ainda assim parece uma bandeira, né? Uma parcela muito pequena parece também, né? verdadeiro, assim, genuíno. Exato. Eu vejo um crescimento importante, mas as agências ainda fazem isso por obrigação, né? O Ministério Público do Trabalho intimou recentemente as agências num projeto, inclusive, a terem um mínimo de funcionários pretos. Só que não adianta só contratar a galera ali para cumprir uma cota e deixar as pessoas e não ter um olhar especial para essas pessoas, que foi o meu caso. Eu não estava integrado, as pessoas não falavam comigo e eu adoeci.
Então é esse o ponto. Esses profissionais pretos que são contratados, eles são valorizados da forma correta? Eles têm um salário equiparado? Eles estão num lugar seguro? Ou eles estão num lugar onde as pessoas são racistas e não falam com ninguém, não dão bom dia? É esse o ponto. E a resposta a gente já sabe que é como as coisas funcionam. Então eu vejo que existe uma evolução, mas não é uma evolução genuína. Tá. E aí não funciona, não adianta. Não funciona, né? Fica tentar mecanizar o negócio, sei lá, Sim. fica tudo torto. Tem um dado que ele é muito chocante, inclusive, talvez ele esteja um pouco defasado, mas que ele diz que nas principais e maiores agências do Brasil, só 3% dos funcionários são pretos. Tá. Nada. O que você faz com 3% Nada. de um universo de 100%? Nada. Quem são essas pessoas? E não é que são 3% de diretores. Né? Exatamente. 2% de estagiários, 1% a galera da faxina, que geralmente incluem nesse número para dar uma inflada. E é isso. Ninguém que toma decisão. Ninguém que é dono da agência. Ninguém que vai lá falar com o cliente. Ninguém. Cara, e qual que é assim, você como você, agência e direcionando todos esses influenciadores, qual que é o teu direcionamento, ou direcionamento do teu time para essa comunicação das vozes pretas com o mercado? Independente de ser de comunicação especificamente, mas quando vai falar com o mercado, é mais na porrada, é mais conciliador, é mais assim, ó, é mais vou entender se você tem uma carga histórica ali de crescer ouvindo um monte de merda e sem querer você replica ou não, você fala, ou é mais ou você acha que tem que ser mais na porrada nesse momento para causar impacto e depois ver. Eu sempre tenho essa dúvida assim de pega assim, alguém que falou alguma coisa racista, mas assim, claramente você vê, é óbvio que você tá errado, é óbvio que o cara tá errado, a pessoa tá errada, mas claramente você vê que é tipo jargão histórico ali. Sim, tá muito acostumado a fazer isso, né? Você fala, sei lá, eu não sei, não vou saber dizer, mas pegou alguma carga histórica ali, você vê claramente que aquele é pontual, que não necessariamente o cara está se posicionando. Cara, eu sempre tenho essa dúvida, qual que é o certo? É alguém dar uma porrada ou falar, campeão, senta aqui, deixa eu te explicar. Sim. Eu acho que falando comercialmente, a porrada ela nunca é bem-vinda. Porque a gente acaba fechando portas e oportunidades, as pessoas têm um pouco mais de resistência para ouvir. Mas eu concordo que a porrada é importante, desde que ela seja dada do jeito certo, ali, sabe? Não precisa traumatizar de algum modo, enfim. Desde que você mostre que aquela pessoa tá errada. Eu sou muito a favor disso, sabe? De usar o que aquela pessoa disse para mostrar para ela mesma, para que ela veja que tá errado. Né? Então é importante conversar, é importante mostrar por que tá errado, trazer referências, enfim. Só que existem muitas formas de as pessoas fazerem isso sozinhas, sem que ninguém precise disso. Não tem por que as pessoas serem racistas em 2022. A quantidade de acesso de informação, de internet que a gente tem. E aí, enfim, acaba sendo uma outra carga que nós temos também, fora a tentativa de sobreviver no Brasil, onde um jovem preto é morto a cada 20 minutos. A gente tem uma outra demanda que é educar as pessoas. Então, assim, e que é uma coisa que não devia existir. Mas eu entendo que existe. Mas você vê redenção, assim, é lógico, cada caso é um caso, mas você mostra, mesmo que de uma forma mais dura, mais objetiva e tal, mas você mostra e você vê possibilidade de redenção, assim, ou é daquele, assim, putz, não, falou besteira, não sei o que, já cravou que e sai da lista, vamos dizer assim. Não, acho que é sempre importante mostrar esse outro lado e mostrar que a pessoa tá errada. Porque se a gente não falar, ninguém percebe. Isso é muito foda. É a mesma coisa se eu perguntar pra todo mundo aqui, quantos amigos pretos vocês têm? E aí passa um filme na cabeça. Com quantas pessoas pretas vocês cresceram? Quando vocês vão no restaurante, quantas pessoas pretas estão lá? E elas estão trabalhando ou se divertindo? Estão te servindo? Então, quando a gente tá em qualquer lugar e olha ao redor e vê quantas pessoas pretas nós temos. É sobre isso. E aí, eu, enquanto pessoa preta, eu evito muito fazer isso, porque senão eu não curto nada em lugar chato, nenhum. Acaba ficando chato, né? E aí, quando você tá num restaurante que você faz o erro de contar quantas pessoas pretas tem ali e só tem você tem vontade de levantar e ir embora. Porque deixa de fazer sentido. Que era o caso da agência, lugar. Né, você falou. Era o único ali. Então, exatamente. De novo aqui. E aí é horrível estar nesse lugar, assim, de ser único em qualquer lugar, em qualquer posição e fazendo qualquer coisa. Porque você está sendo observado também, né? Os olhos das pessoas estão olhando ali pro diferente que é você. E aí qualquer coisa que você fizer vira uma coisa gigante. Um erro vira uma coisa gigante.
você tá muito mais propenso a errar também, porque vão te cobrar mais, enfim. Sim. Então é tudo muito delicado. E os resultados, cara? Resultado das campanhas agora da Black Influencer. Agora vamos falar de coisa, Por favor, coisa, De boa coisa boa. também, né? Então, que é importante. esses resultados aí, quando o cliente aplica de fato essa história da diversidade nas campanhas, assim, existe alguma comparação? Fala, porra, a gente bombou, cara. Acabou, não tem o que falar, bombamos. Versus uma outra comunicação anterior dessa mesma marca que talvez tenha sido mais elitista, vamos dizer Pode assim. falar o nome da marca, se você quiser, teu cliente. Sim, com certeza. É. Cara, eu acho que a gente foge um pouco daqueles KPIs padrões ali, Uhum. né? De engajamento, de impressão e tudo mais. E passa para uma métrica muito mais humanizada. Que legal. Então, o comparativo que a gente sempre faz é sobre como as pessoas que foram impactadas por aquilo se sentem. E aí a gente faz muito uma análise de comentários, por exemplo. E a galera comenta que adorou a campanha, que adorou ver o influenciador tal, e que se sentiu representado. Isso é o melhor resultado possível. Que legal, Porque cara. a marca está fazendo algo genuíno, Sim. né? E aí, enfim, muito dessa mudança que a gente tem visto no mercado parte dos consumidores, principalmente, que cobram essas marcas. E aí, quando um consumidor é impactado por alguém que ele gosta, por alguém que ele acompanha no dia a dia, e por uma marca que ele acha legal, ele tende a consumir muito mais dela também, indicar para outras pessoas, enfim. Então, esse é um KPI que a gente sempre faz questão de olhar, que é um lado mais humanizado mesmo, que é entender como que essa mensagem chegou para essas pessoas, né? O comentário que ela tá fazendo ali, enfim. E não é aquela coisa superficial que a gente está acostumado a ver. Pô, é muito legal essa métrica, né? Pensar nisso, né? Ao invés de pensar nos big numbers ali de alcance, Exato. tá? Mas, cara, Você entendeu? sentimento. E outra, você entendeu a campanha? Puta, Exato, entendi, exatamente. legal. Gostou? Gostei. Ela chegou do jeito certo, É, nas pessoas certas, né? Tipo, Que legal. porque senão a gente fica muito preso a isso e fica uma coisa meio robotizada que não faz tanto sentido. E é muito menos objetivo, assim, sempre tem, né, objetivo de alcance, não, tem que ter. Não, sei. que é importante. Não, sim, não lógico, vai abrir mão que disso. até quanto mais gente você impactar, mais a tua mensagem... Não é a um em possibilidade de ser detrimento do recebida, outro, né, mas é dar uma lupa talvez um pouco mais na métrica do sentimento ali, né, cara? E Perfeito. eu acho que tem esse processo educacional que o Ricardo falou, que é isso, né, de você entendeu? Que, beleza. É, Você exatamente. gostou? Puta, achei demais. Mas você entendeu? Entendi. O menino ali que, né, tá dançando. Eu falo, não, filha, não é isso, né? Não é que o menino tá dançando. Tem história inteira e tal. Exatamente. Então isso é legal, cara. massa, é bem legal esse fator educacional ali é bem poderoso mesmo. Exato. Eu acho que muito do nosso trabalho também é tentar fazer essas provocações e buscar essas reflexões que nunca são feitas. E sair do óbvio também, né? Tipo, tirar esse olhar pro KPI meio padrão ali, mas por que não olhar a saudabilidade do que as pessoas estão recebendo, ver se é uma campanha que faz sentido para elas, se é uma marca que elas consumiriam, enfim. Então eu valorizo muito esse lado do buscar essas provocações e fazer isso no dia a dia, porque senão a gente fica trabalhando de uma forma muito robotizada e sempre fazendo as mesmas coisas e correndo atrás do resultado ali e dando mais dinheiro pro cliente, tipo, sem fazer uma coisa que seja interessante para as pessoas mesmo, né? Sem propósito. E essa métrica acabou virando a dor geral, né? Independente de ser para comunicação sobre pessoas pretas ou não, mas essa é a dor geral, né? De rede social, de virar. Exatamente. Estamos correndo atrás do quê, né? E é Exatamente. doido porque essa métrica de sentimento, de saudabilidade, ela reflete na gôndola ali, né? Na gôndola é um filme, se for o produto. Lógico. Eu falo, porra, caralho, curti pra caralho o que esses caras fizeram. Exatamente. Né? Puta, agora Essa vou levar pessoa esse aparece leite comigo, aqui, né? É, Essa pessoa parece a minha mãe. é. É isso. Tem saiu, né, há pouco tempo, esses dias, semana passada acho que saiu, do menininho que com o cabelo igual do filme Encantado, eu acho. Sim, Ele na sim. frente da televisão. TV, o menino, e aí, puta, rodou pra caramba esse negócio de gerar identificação, né? Ele falou, porra, até que enfim, o moleque tá se vendo em um filme acho que é da Disney? Da Disney, não lembro. Eu vi isso recentemente, não lembro também. Eu vi o filme com meu filho, mas não lembro se Acho acho que que era lembro da Disney. também. Acho que deve ser. Lá em casa a turma assiste também. Mas é justamente sobre isso, assim. E são coisas muito recentes, a gente tá falando disso há pouquíssimo tempo. Teve uma criança preta numa embalagem de fralda faz muito pouco tempo. Onde a gente estava esse tempo todo, assim, desde de 1500 que o Brasil foi descoberto? Que... já nascia com 25, né? Exatamente. Quantos anos tem de publicidade? 100 anos ali, uma 100 publicidade anos, legal, 100 e 100 poucos anos, 100 anos, e poucos anos. Né? E, cara, agora só vi aparecer isso. Não né? em foda. tudo, não faz o menor sentido, assim. E pessoas reais, corpos reais, pessoas gordas nos lugares.
E é isso. Se o Brasil fosse uma persona, ele seria uma mulher preta, né? Porque as mulheres pretas são a maior parte da população. E essas mulheres, elas não são representadas de forma nenhuma. E aí, quando são, é muito a partir de um estereótipo, né? Uhum. Da mulher negra com um corpão ali, em determinada posição, e não é isso. Né? E Ou é isso também, né? Também, porque é É, parte do processo, é né? parte. É parte do que são as pessoas. E aí, a maior parte dos brasileiros, por exemplo, tem sobrepeso. Essas pessoas com sobrepeso nunca estão em lugar nenhum, né? Nunca estão em campanha nenhuma. Então, não faz sentido. Para quem que a gente está se comunicando? Onde que chega a nossa comunicação? E eu arrisco dizer que ela não é efetiva e não funciona. E aí a gente está com uma torneira aberta ali jogando dinheiro, fazendo o cliente ganhar mais dinheiro, mas a comunicação não é eficaz. Assim, a gente não sabe se comunicar. Mas eu ia falar da turma, assim, dos influenciadores pretos, assim. Quando apareceu a Black, falou, cara, talvez seja, se não a única, uma das únicas boias do oceano que essa galera pudesse se apegar. Então, pra você foi um puta de um golaço, assim, né, cara? Sim, como com negócio, né? Pensando como negócio. Exato. Existem até outras agências que depois que a gente nasceu criaram hubs que cuidam de influenciadores, mas são agências sem qualquer interesse na pauta racial, que fazem isso 100% para lucrar. Sim. Porque é uma necessidade do mercado. É. E aí, inclusive, muitas vezes a gente perde oportunidades por conta disso. Porque o mercado prefere trabalhar essas pautas com agências que não têm interesse por essa pauta do que confiar no nosso trabalho, do que nos dar a oportunidade. Mas é interessante porque hoje nós somos a principal agência do Brasil com esse foco. Que legal. Que cuida especificamente disso. E aí, como é uma agência feita também por pessoas pretas... Se só contrata pessoas pretas. Maior parte do tempo, sim. Legal. E aí são pessoas que... A galera se sente mais confortável, mais à vontade, não tem qualquer tipo de julgamento, não tem qualquer situação racista que aconteça no dia a dia. Então o processo ele muda completamente, né? As pessoas trabalham de um jeito melhor, conseguem criar de um jeito melhor. E esse é o foco. E aí se essa galera estivesse em qualquer outro lugar que não tivesse esse foco, seria diferente também. Né? Então acho que o nosso trabalho ele é legal por conta disso também. Desenvolve a criatividade, né? Se a pessoa se sente bem no ambiente que tá, com certeza a criatividade vai aflorar muito mais, né? Ele vai começar, não vai ficar aquela pressão e tal. Então faz todo sentido mesmo. Exatamente. Tudo envolve... A criatividade, ela passa por muitas vertentes ali no dia a dia, né? Tudo que a gente faz envolve criatividade. E a forma como isso é feito no dia a dia, as nossas vivências, as pessoas que estão do nosso lado, interferem de alguma forma nesse processo. Ajudam ou atrapalham, né? Exatamente. Ou um ou outro. Isso é real. Eu quero te indicar uma influenciadora. Boa, velho. Chegou. Olha só como o universo. Tava aqui. Verdade, velho. Esse era o motivo do nosso papo, Na verdade, isso aqui é tudo armado. Tudo isso, nem existe canal. Ela sai daqui da parede. Ieda, pode entrar. Puta, Verdade, boa, cara. Tem uma pessoa que eu conheci, uma amiga de internet. Verdade, sério. Amiga virtual. A história é boa. É a primeira amiga de internet que eu tenho, assim. Chama Ieda Pink. @Ieda Pink. Cara, com Y, né? Ieda com Y. Ela é carioca da favela lá no Rio. É preta, gorda, favelada. E ela fala tudo isso, assim. Ela se coloca dessa forma. E, cara, o Rui Branquinho, que é esse nosso amigo aqui, ele me ligou um dia e ele é um cara que ele fica fuçando na internet, né? Ele e ajuda as pessoas pra caralho, enfim. Depois eu te conto as histórias dele, mas ele gosta, assim, de ficar fuçando, TikTok, Instagram, ficar conhecendo as pessoas, aí ele se identifica e começa a ajudar as pessoas. Tá? Falei, cara, dá uma olhada nessa mulher. Aí eu comecei a ver os stories dela, falei, Rui, cara, certeza que daqui a 3 meses vai aparecer uma marca com ela e os caras estão criando ela, porque não é possível uma mulher no cenário que ela tá, ela ter tanta presença de câmera sem ser treinada, cara, falando e não sei o que, falando bem, barará. Cara, muito, muito profissa assim no acting ali, né? E aí, puta, ficou me acompanhando, falei, cara, acho que não é mesmo, acho que é uma pessoa real, tal. E aí eu falei, vou falar com ela. Mandei uma mensagem no inbox. Mais uma campanha Black Influence. Tô só esperando. Exatamente. Né? Tô indo devagar, assim, porque eu tô esperando. Ele fala, então, deixa eu te contar. Aí mandei um inbox pra ela, tal. Ela demorou pra responder, não sei o que. Ela respondeu. Eu falei, cara, podemos fazer um call, né, por telefone, né? Eu te ligo no WhatsApp e tal, a gente trocar uma ideia. E aí, cara, ela demorou pra responder e um dia ela respondeu. Falei, beleza. Aí eu comecei a falar com ela e ela falou, sabe
você não imagina que eu não tenho... Eu demorei pra te responder porque você não imagina que eu não tenho a oportunidade... Cara, até é difícil falar porque eu não tenho a oportunidade de falar com pessoas como vocês. Eu falei, como assim? Cara, você não tá entendendo aonde eu moro, da onde eu venho, o que... Cara, você não tá entendendo. Eu nunca tenho acesso a pessoas como você. Como vocês, né? O Rui tá até. Quando você me mandou a mensagem, eu fui stalkear o teu Instagram. Puta, foto com um monte de gente famosa, com não sei o que e tal. Eu falei, cara, é golpe. Não é uma pessoa real, é um golpe. Sim. E os caras vão vir, sei lá, querer roubar o meu dinheiro, sei lá. Cara, isso me pegou de um jeito. Eu falei, nossa, cara. Eu falei, puta, que merda, né? Que bom que a gente... E aí a gente começou a ajudar. Falei, cara, Ieda, só que ela trabalha com manicure e telemarketing. Eu falei, Ieda, cara, pra mim o que você faz é muito bom. Assim, independente de qualquer coisa. Então a gente começou a ajudar e eu não quero que você pare de produzir conteúdo, cara. Só isso. A gente mandou um celular pra ela, mandou ring light. E tenta ajudar sempre que pode ali, porque sabe que a coisa é super difícil. Super incentivo. E eu indico ela tudo quanto é lugar. Indiquei aqui pra O2. Tô indicando agora. É isso, não, já vi o perfil dela aqui. Cara, ela é incrível, cara. Ela tem, sei lá, no Facebook tem 25 mil seguidores. Que bacana. No TikTok ela tem também uns 24 mil, 25 mil. Legal. E ela, cara, é mó sangue bom. E aí, tá aí a indicação. Contei a história inteira, mas tá aí a indicação. Eu sigo na minha missão de tentar ajudar a Ieda. Que incrível, com certeza. E é sobre a potência que estão nesses lugares, na favela. Cara, que é o lugar onde ninguém olha. Porrada, né, cara? Exatamente isso. Hoje eu tava vendo uma entrevista com base nisso que você falou, assim, só um parênteses que eu acho que é importante, assim, também, de uma empreendedora negra. E ela falou, a gente não tem que olhar pra comunidade, pra favela, com dó, né? Vamos dizer assim, puta, escassez, Sim, dó. pobreza. A gente tem que olhar como oportunidade, cara. Potência, oportunidade, como potência, que você tá falando. Então, pô, põe uma infraestrutura de comunicação, de internet, seja lá qual for, pra essa galera. Potencializa o que tem ali, porque tem... tá tudo... Não é que tá adormecido, ele só não tá chegando, mas por algum motivo não tá chegando. A gente sabe, estamos falando aqui desses motivos. Mas é isso, cara. É olhar com esse olhar de potência, cara. Cara, o Brasil decola, velho. O Brasil decola. Exatamente. Eu tenho certeza que o Brasil Lembra decola. aquela pesquisa que nas favelas são 13 bilhões de reais gastos pela galera de periferia e favela no Brasil todo ano, cara. Sim. E é muito sobre a criatividade também, né? Que surge a partir da necessidade. Se faltar um gás ali tem um jeito, se faltar luz ali tem um jeito de fazer acontecer, enfim. E a favela é um ecossistema, né? A favela tem um banco próprio da favela. O correio não chega na favela, mas eles dão um jeito de fazer as coisas chegarem e entregar. Então, às vezes a gente, enfim, as pessoas que não estão na favela se colocam num lugar de superioridade, só que não, né? Quem tá na favela, às vezes, é muito superior em muitos aspectos. Culturalmente falando, principalmente. Não, e os volumes, cara, de negócio, cara. Eu conversei no final do ano agora com um conhecido meu, super empreendedor também, e ele vai tá montando para esse ano agora, o desafio dele para 2022 é essa startup é meio de educação mesmo, assim, de treinamento técnico para manicures de baixa renda. E aí ele começou a me falar alguns números de algumas favelas famosas. Então você pega Paraisópolis, acho que talvez seja Paraisópolis, alguma coisa assim. Eu falei, cara, sabe quantos salões de manicure tem numa favela como a Paraisópolis? 6 mil. Caralho. Ele falou, sabe quanto tem na Rocinha? Ele falou, 10 mil. E aí foi falando o número de favelas que tem salões de manicure, assim. E aí eles, obviamente, cabeça super ampla, aberta, negócio pra cacete. Sim. Vão montar um negócio. E vão montar isso. Então, acho que já tá estruturado, já não é que vão montar, mas acho que talvez ganhe escala agora, sabe? Tomara. Ele começou a falar, eu falei, cara, que loucura, velho. E é isso, então são 13 bilhões. Uma agência de influenciador. Exatamente. Eu já tenho o cartão ali. Eu falei, então tá bom, toma meu cartão. Estamos on. Boa parceria. Muito louco isso. E o doido também é que a gente não para pra olhar isso. Não né? para, Se não tá na nossa realidade, por que eu vou olhar pra favela? Tipo, o que tem lá? Então é muito sobre isso. E muitas coisas, às vezes, que a gente consome, que a gente precisa no dia a dia, vem da favela. A mão de obra vem da favela, as pessoas vêm da favela. Então, isso tá no nosso dia a dia também, às vezes a gente não percebe. A gente falando mais cedo com o Felipe, né, da Magnus, tem até o quadrinho atrás do Rica ali, da Magnus Futsal, que é um baita case também de marca e tal. E eles brigavam, a Magnus, a ração do cachorro, não sei se já viu o cachorrão ali, eles brigavam pela 4ª posição ali, né, do mercado de rações ali, com uma outra marca. E, cara, os caras viraram primeiro, só que o negócio dos caras é vender pra comunidade, só que aí o projeto foi muito... Caraca. Comunidade não, pra classe C e D ali, vamos dizer assim, que é quem consome a ração deles ali também.
Os caras são o primeiro do mercado, Caraca. cara, agora. Olha que loucura. Estratégicos, exatamente. Estratégico, volume, cara. Primeiro Sim. em volume, né? Que são gigantescos. É um puta projeto legal de marca. Deu muito certo no esporte. Mas o negócio deles é ração pra galera, assim. Mais C, Sim. D e E, assim, sabe? Que consome pra caramba também. Sim. E os caras viraram primeiro, velho. Incrível. Olha a potência, Olha a estratégia, cara. Olha a exatamente. potência, cara. Que você falou de potência agora, olha a potência. É a prova de que é preciso olhar pra essas classes, né? Exato, Que é velho. quem coloca o Brasil em pé, por acaso. Exato, cara. E que se não olhar com o olhar de, né, de corrigir todos os erros do passado, mas que olha com o teu olhar que você falou agora de negócio, pelo menos. Olha com o olhar de negócio, É isso. É. sabe? Eu deixei, Claro eu deixei o romantismo pra trás já há algum tempo, assim. Né? Não significa que não deva olhar para essa correção dessa história, Não, mas acho que, não acho que tô vem a dizendo reboque, isso, mas cara. é. Tu viu que o Ricardo falou aqui, é tudo, assim, infelizmente, sei lá, é tudo sobre, acaba sendo sobre dinheiro, né? Completamente. Então, assim, cara, beleza, sobre dinheiro, então vamos arrastar isso por via dinheiro. É. Se é esse, assim, eu acho que, pra mim, o que eu admiro tanto o teu trabalho, da Nina, da galera que tá levantando essa bandeira, mas não só levantando a bandeira pelo movimento, mas via negócio, é isso que vocês entendem. Cara, vocês entenderam o jogo. Sim. Mas beleza, o jogo é esse. Puta, adoraria que fosse só pela conscientização, pelo movimento, pelo óbvio. Adoraria, mas não vai rolar. Então o jogo assim é pelo dinheiro? Beleza, vai mudar pelo dinheiro, cara. Com certeza. Você quer vender mais, campeão? Você vai ter que estar aqui. É. Porque as gerações novas elas estão privilegiando marcas que têm mais responsabilidade. E é isso e ponto, cara. E é como tem que ser também, né? Isso é um bom ponto, essa história das gerações, assim, cara. Tá mudando, né? A gente é uma geração Tá. meio transicional, é isso? Pode ser. De transição. Pode ser. Pode ser, de Transgeracional. transição. Né? Entre nossos pais e nossos avós, que é aquela coisa bem quadrada, né? Sim. Pra caralho. A gente ainda tá aprendendo e erra muito. Cara, mas a galera agora, bicho, não tem mais isso. Acho eu, né? Eu vejo pelos meus filhos, assim, cara. Não tem distinção, cara, sabe? Pra eles, assim. Tudo bem, eles ainda são novinhos e o mundo ainda vai intoxicar eles demais. A gente Sim. sabe como funciona, mas cara, não tem. Assim, você vê a galera, você fala, pô, uma molecadinha do bem, assim, sabe? Que Com uma legal. outra mentalidade, Uma outra né? Com uma outra mentalidade, mente. é. Isso é muito positivo. Espero que essa mentalidade positiva que domine, né? E não os dados históricos errados. Mas né? é foda, exatamente. sabe, Rafa? O que o Ricardo falou aqui é uma verdade. Você vai pensando no crescimento dos seus filhos, cara. Quantas... Caralho. Vai chover. Vai cair o mundo. Chover. Quantas... Pega Fechar na sala... o teto aqui do podcast. Teto retrátil. Quantas pessoas na sala? Quantos amiguinhos na sala de aula dos teus filhos são pretos? Já começa daí a fuder o barraco, sabe? É. Só, cara, e aí o mundo intoxicar é um pouco disso, né? Sim. Só, cara, aí vai ser estranho, vai ser a pessoa estranha. Por mais, agora eles estão saindo da fábrica sem vício. Sim. Mas daí ele tá crescendo. Porra, ninguém na escola, ou poucas pessoas na escola são pretos, são diferentes. Nem só preto, vai, não vamos... Mas, Sim. pô, quantos meninos autistas tem na escola da tua filha? Aí vira tudo diferente, cara, quando cresce. Essa que é a merda. É verdade. Exatamente. É verdade. Como que é empreender pra você, Ricardo? Como foi aí essa mudança aí da CLT quentinho? Aquela Gostoso loucura. no sentido de cair o dinheiro bonitinho, Sim, trabalhando. no dia né? certo. No dia certo. Acho que foi o maior desafio da vida, assim. É difícil, né? É muito difícil. É. Principalmente tendo zero experiência e sem saber o que você está fazendo. Contábil, fiscal, jurídico. Só... Caralho! Exatamente. Aí quando você vê que você está fazendo tudo, é muito difícil. É uma barra muito pesada. E aí até você conseguir pagar o seu primeiro salário demora muito tempo também. Mas é gostoso quando paga também, né? Você É fala, muito "Puta, legal, que exatamente, legal, exatamente. E eu sempre costumo dizer que tem tudo pra dar errado, na verdade, né? A gente tem tudo pra dar errado, principalmente quando você não tem experiência, não sabe o que você tá fazendo. velho." É. E quando começa a dar certo, o jogo começa a virar, você fica com mais vontade de fazer acontecer. E acho que é muito isso, assim. Foi uma experiência muito doida por conta disso, com muito medo de fazer coisa errada, de não saber o que você tá fazendo, de falir no primeiro ano, de achar que o dinheiro é seu e não é seu. De separar o dinheiro da empresa e o seu dinheiro, mas como assim? Eu achei que era uma coisa só. Ah, não posso usar? Então Comprar são uma várias blusinha questões. Exato. Com o cartão da empresa Passar não no pode? corporativo. Exatamente. Então é um processo de aprendizado. Acho que empreendedorismo é aprendizado o tempo todo, assim. Quantas pessoas trabalham na Black hoje? Hoje, fixos, nós somos em 5. Tá. E aí temos parceiros que a gente pluga para projetos. Sim. Tem uma galera aqui que presta serviço.
Mas contando essa galera, deve ser umas 10 pessoas, assim, no geral. Massa. Isso é muito louco, né? Pra mim, É muito sempre doido. que a gente começa... Eu já tive alguns negócios, tem aqui o negócio. E sempre que a gente começa a crescer, eu sempre fico com essa de caralho, velho. Não é que são só as pessoas, são famílias, né, que dependem. Você fala, cara, Exatamente. são X famílias. É um ecossistema, né? Dá um... né? Dá um friozinho na barriga. Dá. Mês Dá. que vem, agora o mês que vem. E agora o mês que vem. Exatamente. E agora o mês que vem. E o semestre que vem, louco. Nossa, é bizarro. E não é esse fácil ano- empreender no Brasil, né? Não é Não é fácil. fácil. Mas não dá pra desistir. Eu tava lendo algumas entrevistas antes de vir pra cá e é isso, cara. Não dá pra desistir. Você tem que ser insistente, cara. Com certeza. Tem Ainda que mais quando ir. você vê que tá dando certo, né? Que tá dando fruto. É. E você já nasceu formatado para aquilo? Você fala, cara, meu negócio é esse. Ou você foi um pouco com o fluxo do rio ali, mas formatando o teu negócio, entendendo que aqui esse caminho talvez não era tanto para você, e aí ou gastava dinheiro a mais, ou não ganhava nada, enfim, seja lá qual for. Você já nasceu redondinho, você fala, cara, meu negócio é esse, e hoje você tá desse jeito, assim. Não, acho que foi total um processo de formatação mesmo, assim. Você tem uma ideia e aí você vê que a ideia não funciona e que é uma droga, Caralho. é uma bosta, né? Tipo, meu Deus, e agora? E aí você vai aos poucos moldando. Vai moldando. Entendendo que funciona ou não e vai tirando É. e vai testando coisas. Isso porque- é legal, essa parte é legal. Não, eu pergunto Você porque- começa a desenvolver um negócio e fala, caralho, achei, tô milionário. Isso É, é isso. Aí você exatamente. começa a executar, você fala, Como eu não "Puta pensei que nisso pariu, antes?" Fudeu, não era isso. É difícil, exatamente. cara. Já Por isso que é passei por difícil. isso algumas vezes. É. Fala, desenhar o projeto, fala, cara, tô rico, já vou dar entrada no iate. Começa a rodar, você fala, Depois vê como paga. É, É meio não bizarro. era bem assim. Ah, que legal, cara. Sim. E o que a Black representa pro você hoje, cara? Em termos de sentimento, assim, cara? Pensando em tudo que você viveu nesse mercado doente aí, todos Pois é. esses problemas que você relatou aqui também no correr de carreira, assim. O que ela representa hoje, assim? Ainda que seja uma empresa... É um bebê, né? Tem o quê? 2 É um anos? neném, 2 anos. 2 anos. É igual Sim. Arara. Tamo junto nessa. Tamo Começamos crescendo, em é novembro isso. de 2019. É isso, a gente começou em agosto. É. Bem ali Olha pertinho só, também. cara. Temos algo em comum. É, exatamente. Nós temos o mesmo ano. É. Resilientes iguais. Iguais. Exato. Nasceram pré-pandemia, É real. A pandemia foi foda, cara. A gente falou. Em muitos aspectos, A gente né? ganhou um cliente na Arara, assim, nessa linha do tamo rico, puta, é esse modelo, é isso. Aí, pô, pegamos um cliente americano, velho. Caraca. Caralho, que louco. É agora, né? Você vai falar, agora eu vou pegar o iate mesmo, cara. Aí, cara, beleza, começou aquela história. E aí o cara foi posicionando a gente. Falou, cara, esse negócio tá aqui nos Estados Unidos. Porque começou antes lá, né? Em tese, lockdown, essas coisas. Falou, ó, aqui tá dando merda. Falou, não, mas aqui não chega. Aqui tá tudo bem. Aqui, não, aqui é uma gripinha. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Ó, mês seguinte, tá dando merda. Cara, fechou tudo aqui. Eu não sei se eu vou fazer a porra do evento. Não sei o que, era um evento, né? Nos Estados Unidos, ali em Las Vegas. Não sei se eu vou fazer, porque não sei o que aqui tá tudo. Falei, não, beleza. Quando deu um mês, pandemia, o cara falou, cara, então, não vai dar. Eu falei, caralho, fudeu, quebramos. Sim. Morremos na pandemia, já no primeiro mês de Caraca. pandemia. Mas aí depois as coisas começaram a desenrolar, e a gente pegou um outro clientão, um outro clientão, não sei o que, as coisas foram indo e a gente foi tracionando bem, assim, também, isso foi muito bom, assim. Ah, isso é bacana. É, Eu defino a Black hoje como mudança. legal. Acho que a mudança que a gente quer provocar no mercado é importante. A provocação que a gente faz pro mercado é importante. Acho que a gente tem levantado alguns debates que nunca foram feitos também, que sempre passaram direto. E acho que é isso, mudança. Uma mudança Legal. tanto pra mim, pra minha vida, que mudou completamente e de uma forma positiva, e mudança pro mercado, que é o Tá. que a gente tenta promover o máximo dos nossos dias, assim, no nosso trabalho. Não desista, por favor. Não desista. É muito difícil, mas desistir não está nos planos. Perfeito. Você tem sócios lá? Não tenho sócios. E aí o rolê fica muito mais difícil também, Mais não é mesmo? difícil, bem mais Envolve difícil. mais É questões. verdade. Porra, caralho. Mas não tenho sócios, nunca ganhei R$1 de qualquer pessoa de investimento, nunca acreditaram no projeto, Caralho. nunca acreditaram na agência. E é isso. E sozinho é tudo mais difícil. E agora? Agora aparece gente? Agora que você. Porque você tá em. Eu brinquei ali, mas é verdade. Ali tem, você pega Ricardo Silvestre ali, tem uma cacetada de dimensões ali Que no Google ali. responsabilidade. Então agora se, cara, matéria em tudo quanto é lugar, revista, Sim. pequenas empresas, grandes negócios, UOL, meio mensagem. Você foi eleito um dos comunicadores, um dos profissionais de comunicação em 2020. Então, 2020, um dos 10 profissionais de comunicação. Porra, olha isso, cara. Ano passado, como um dos jovens abaixo de 30 anos que mudaram o mercado também pelo meio mensagem. Alô, Forbes, me nota. É Ali, o isso. trabalho do RP ali, o trabalho do É RP. isso, Cobra, ó, exatamente. cobrança direta, viu? É, depois eu Cobrança falo pra direta. E como uma das 100 pessoas negras mais influentes da lusofonia, que são os países que falam língua portuguesa.
Ano passado. 100? Da 100? Da 100. Porra, cara, que bela... Acho que o jogo virou mesmo, né? Tem pouca gente ali Tem pra pouca contar, né? gente. Ela pega Brasil, Portugal, Moçambique. É. Tem pouca gente pra contar ali, pra achar gente. 100 ali. Só- Pra achar 100 ali. É, Uma responsabilidade. E você se E é arrepende isso. de alguma coisa, Ri? De tudo isso aí? Toda essa trajetória vencedora e que continue cada vez mais vencedora, assim, você se arrepende de alguma Tomara. coisa, cara? Cara, se eu me arrependo... Acho que de não De ter mandado a merda, a diretora lá. Vai a É. merda, sua fela. Exatamente. Eu acho que eu me arrependo de não ter falado algumas coisas quando eu pude, assim, de ter corrigido, de ter, sabe, Tá. batido o pé e falado não é assim, ou sim é assim. Mas eu entendo que é muito de momento, que às vezes não funciona. maturidade também. De maturidade, de segurança, enfim. Mas acho que é isso. O maior arrependimento é não ter dito algumas coisas enquanto eu pude. Boa. Ter entendido que eu podia Claro. falar também, enfim. E planos? Acho que é isso. Planos futuros. Planos. Dominar Muitos o planos. Dominar o mundo, principalmente. Dominar o mundo, tá? Justo. E principalmente fazer a diferença, assim. E ver que o trabalho tá fazendo a diferença, que as pessoas acreditam no que a gente tá fazendo, que a gente consiga continuar contando essa história através de novas narrativas. Eu acredito muito na necessidade de contar novas histórias. E de trazer novas pessoas pro destaque, novas pessoas para contar novas histórias também. Porque senão a gente fica sempre ouvindo as mesmas coisas, dos mesmos grupos, das mesmas pessoas. E isso é zero cultural, é zero interessante. Então, pro futuro é isso. Espero muito crescimento em muitos aspectos. Tá. E que a gente consiga continuar ajudando o mercado a contar novas histórias. Para que mais pessoas sejam impactadas de forma positiva e se sintam representadas. Legal. Porque por experiência própria eu sei como é ruim você não se sentir representado, você não tem ninguém parecido com você, com a mesma origem que você, em qualquer lugar. Então o objetivo é continuar lutando para que Sim. as pessoas se sintam como parte de algo. Perfeito. Tem uma. E eu acho que as histórias estão mudando também, né? Se for de contar as histórias que o povo preto tá contando tá sendo diferente também, né? A Sim. gente teve uma sala de roteiro com o Marton Olímpio, que é um baita roteirista preto da Globo e não sei o quê. Ele falou, cara, eu não participo de projeto não participo mais de projetos que tenham favelado ou pretos com arma na mão, por exemplo. Eu não conto mais essa história. Eu conto outra. Não precisa Incrível. contar mais. Se você quiser me chamar para um projeto que vai falar de pessoas pretas trabalhando, sendo felizes, Fazendo qualquer coisa. passando dificuldades, Sim. tudo bem. Agora, Favela Movie, eu não faço mais. Não faço, não adianta, cara. Nem E precisa, eu já né? tô numa postura já tô numa posição que eu posso recusar trabalhos assim. Exatamente. Então acho que as histórias vão cada vez mais mudar, né? E passar a ser mais orgânicas, não só aquele negócio taxado e colocar o rótulo, né? Estereotipado, né? Sim, com certeza. Taxado. É. Então isso também vai ser legal. Acho que isso também vai ser um processo de mudança que vai ajudar as novas gerações a perceberem que não existe diferenças, né? Acho que Exatamente. também isso mano, já tem a dificuldade na sala de aula ver. Aí o moleque vai chegar em casa, ver o filme, só ver. Não é que não tenha que ter, mas pô, só ver filme, né, de favela, na favela, caceta. Você vai construindo toda a cabeça do jovem exatamente. desse jeito. Ah, puta, ele viu a Thaís Araújo como protagonista da novela. Aí viu o outro filme não sei o que legal. Aí, porra, ajuda, né? Exatamente. Você vai criando um imaginário ali, né? A publicidade ela tem uma responsabilidade muito grande, a comunicação como um todo, que é construir o imaginário na cabeça das pessoas. Ela é um influenciador, né? Exatamente. Ela é um influenciador, né? Exatamente. É, É isso muito sobre formar opinião, é 100% sobre isso. é muito show. Ô É Ri, isso. no final aqui, cara, a gente tem... Tá certo, Duca? No final aqui agora a pergunta surpresa? Ou eu tô... Ih, Ah, tá certo. Então tá certo. Vai. Passamos aí um mês sem gravar, já esquecemos. Mas no final a gente tem uma perguntinha que você já falou essa palavra nessa conversa aqui, que é sobre referência, cara. Quem que é uma referência, uma ou mais, enfim, o que você achar relevante, assim, mas quem que é uma referência pra você, seja lá qual for o critério e por que de tudo isso, né, cara? Por que ela é uma referência mesmo? Porque a gente acredita muito no... E aí você falou isso, no poder da referência, né? A gente sabe que referência gera referência e é isso. Você fez uma referência errada do Favela Movie, cara, quantas pessoas você não influenciou pra aquela história enraizar na cabeça dela
aquele imagético ali daquela história toda, né? Sim. Então, referência gera referência, a gente pergunta no final aqui pras pessoas. Quais são as referências? Quem é a tua referência aí? Eu tenho muitas referências, assim, atuais e mais antigas, enfim. Mas vou citar umas. Conceição Evaristo, que é uma importantíssima escritora brasileira, Tá. que é zero valorizada, inclusive, que não entrou na Academia Brasileira de Letras, não sei por qual motivo. Suspeitamos. Exatamente. Talvez eu tenha ideia. Enfim, que tem uma importância histórica para o Brasil, quando a gente fala de cultura, de construção de novas narrativas, e que está aí há muito tempo. Uma pessoa mais velha, isso é muito interessante. Eu gosto muito de ouvir pessoas mais velhas e que me influencia de muitos modos, assim. E é legal olhar a importância do trabalho dela e perceber o quanto ela não é valorizada também. Então, Conceição Evaristo é uma super referência. Virgil Abloh, que faleceu recentemente, da Off-White, que teve uma trajetória incrível também e muito importante para o mundo da moda e para o mundo como um todo, né? Para mostrar que é possível a gente chegar onde a gente quiser, até em uma das maiores grifes do planeta. Tem tanta gente, tem tanta possibilidade, mas são bons mas nomes, é isso, né? são bons nomes. São bons Uma brasileira, uma mulher brasileira incrível e uma referência gringa que nos trouxe muitas possibilidades mesmo, que nos faz acreditar que é possível. Muito massa, muito É bom. isso. Boa. Fenomenal. É isso aí, Ricardo. Estamos chegando no final aqui deste podcast, na nossa sauna aqui, talvez. Sauna seca aqui que parece, né? O nosso cenário aqui também. Bonito, bonito. Tinha até cheirinho no passado, Cíntia. Tinha até cheirinho de como que é a essência? O eucalipto. Nossa, e aí a gente era uma descobriu. sauna real. E aí a gente descobriu. Aquelas velhinhas que a gente acende aqui. E a gente descobriu que tem um tipo de eucalipto, ou sei lá, um tipo de essência que traz dinheiro, cara. Sal grosso a gente já tem. Sal grosso, o importante. espelho da revelação aqui também. Tem isso. umas coisas interessantes aqui também. Vamos Então, espalhar um incenso agora para vamos- atrair dinheiro. né? Então, É é isso. Parece que tá em falta no mercado essa essência. Faz sentido. Pega essa pressão aí, Cíntia. Dessa vez nem fui eu, ó. Mas é isso, cara. Então eu te agradecer aí, cara, pela tua vinda. Foi difícil a gente marcar, né? Enfim, não, sem brincadeira mesmo, mas foi difícil porque a agenda não conciliava, e aí, cara, também, né? Aquele finalzinho de ano, chega novembro pra gente é um mês muito caótico, porque em novembro as marcas descobrem que existem negros no Brasil e querem Precisamos falar. falar alguma coisa. Exato, e aí a gente se lasca muito, assim. De uma forma positiva, mas é um mês que a gente trabalha muito. Daí chega outubro, novembro e dezembro, é muito difícil. Que Mas bom que deu certo, Bom né? que deu Cá certo, estamos nós. estamos aí, que bom. Começo do ano. Sim. Então, obrigado pela tua vinda aqui, cara, de verdade, de coração. Assim, tô muito feliz que você tenha vindo mesmo. Tô muito feliz com o teu sucesso, cara, de verdade, assim. Obrigado. A gente já trabalhou junto numa dessas oportunidades que não Num foi desses tão... momentos num aí. desses seus momentos ali também. Mas te agradecer, cara, de verdade. E, cara, e torcer e pedir pra você continuar, bicho. Ah, Porque é valeu. mais do que necessário, que eu tenho certeza que você vai ganhar outros prêmios. A Forbes ali Tomara. também, ali, na RP ali, que já tava Exatamente. falando a gente ali também. Forbes já tá perdendo tempo. A gente tá perdendo tempo mesmo. E é isso, cara. Obrigado por deixar Imagina. tuas redes ali também, a Black Influence. Sim, Ricardo @, Silvestre. Ricardo Silvestre aí nas Boa. redes. E obrigado a vocês pelo espaço, pela porta aberta. Imagina. E é muito importante que a gente esteja ocupando esses lugares para falar Claro. sobre essas novas É histórias, isso. para mostrar É. que a gente existe, que tá ativo e que não tá segurando uma arma na mão, como as novelas refletem, né? Não é sobre Verdade, isso. Verdade. O jogo É já virou há verdade. muito tempo. Venha sempre, cara. De verdade, venha chegou sempre. aqui bem Cheiroso. vestido, Cheiroso. bem humorado e cheiroso. Tomei banho, inclusive, né? Boa. Mas venha sempre, cara. Sempre que Obrigado. você achar que tem alguma coisa assim, cara, isso aqui eu preciso. Bicho, pega a nossa janelinha que é pequenininha, mas Sim. pode abrir ela e expor o que você precisa E expor. trazer outros Fechado. influenciadores. Trazer outros pra esse influenciadores, Com certeza. Cara, manda quem você achar que é legal, que tem uma história bacana. Verdade, boa ideia. Cara, manda pra gente, tem cadeira cativa aqui pra gente. Maravilhoso. Prazerzaço. Obrigado. Botar a galera Boa. pra falar, pra contar as histórias que É. a gente precisa também. A gente precisa comprar como pessoas que também precisam aprender e a gente precisa também Sem usar dúvida. esse espaço, né? Se a gente tem esse espaço que é pequenininho, mas tem um espaço Com pra certeza. usar, por que não usar com coisas boas, né? Então, É isso. tá super aberto. Obrigado, contem comigo. É isso. Mas é isso, chegamos ao final de mais esse podcast. Muito obrigado pela sua audiência e, como diria o Faustão, sua paciência também. Para acompanhar o Fora de Série no @Fora de Série em todas as plataformas sociais. Tem também o nosso blog www.foradesérie.com. Eu sou @RafaGapelli, @0 André Barros, Black Influence, Ricardo Silvestre. Valeu, até a próxima. Tchau. Valeu.